Olá! Informação importante para projetistas de estruturas em alvenaria estrutural, segunda nova NBR 16868. Eu sou o professor Rodrigo da Mata, engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia de estruturas. Estou aqui para contribuir com você no seu projeto, na sua primeira oportunidade de projetar um edifício de alvenaria estrutural e para você também que tem ampla experiência nesse processo executivo e de projeto em alvenaria estrutural. Segundo a nova NBR 16868, ela descreve os procedimentos de dimensionamento da alvenaria estrutural e um parâmetro muito importante para a determinação da capacidade resistiva da alvenaria é a relação de resistência entre o FBK, denominada resistência do bloco, e o FPK, denominada resistência do prisma. Diante desse cenário, é comum o iniciante de projeto em alvenaria estrutural não saber quais são os parâmetros de entrada para esse tipo de relação entre resistência de bloco e resistência de prismas. Alguns softwares comerciais definem esses padrões, tem um padrão, um default de resistência de acordo com quando é bloco de concreto, bloco cerâmico. Um software muito usual, que é o TQS Alvest, ele deixa default o valor de 70% a relação entre resistência bloco-prisma, ou seja, a resistência do prisma 70% a resistência do bloco. Quando é bloco cerâmico, a atual NBR 15812, ele apresenta lá default 50%. Tá? Diante desse cenário, é muito comum uma pergunta do projetista iniciante e nas aulas de pós-graduação, nos treinamentos de alvenaria estrutural, o pessoal me perguntar, professor, qual a resistência que eu devo, qual que é a relação bloco-prisma que eu devo especificar no meu projeto, especificar no procedimento de cálculo. O parâmetro que nós usamos, ele está lá no livro Parâmetros de Projetos de Alvenaria Estrutural, do professor Guilherme Parsequian. E ele tem lá uma série de orientações sugestivas para você fazer a referência entre a resistência do bloco e a resistência do prisma. Essas são sugestões do professor Guilherme Parsequian baseado na sua ampla experiência de laboratório. Até a especificação do livro especifica que quando você não realiza essa caracterização laboratorial, você tem essas sugestões. A nova NBR 16868, muito bem conduzida pelo professor Parsequian, ele traz essas especificações num novo anexo, que é o anexo F. Lá no anexo F, ele apresenta a tabela F1, na qual demonstra essas relações importantes para o projeto. Esse guia, essa orientação, ela basicamente define as relações prisma-bloco e essas orientações servem para os critérios de dimensionamento. Muito bem. Após o critério de dimensionamento, a especificação agora é obra, porque basicamente o pessoal tem essa pergunta para a gente, né? E agora, como é que eu vou especificar a resistência do prisma e como é que eu vou especificar a resistência do bloco? Basicamente, ao especificar a resistência do prisma, eu tenho que especificar o prisma oco, que é o prisma que foi moldado bloco, junta de argamassa e bloco, basicamente um prisma de 2 blocos de altura. E essa especificação prisma oco é a relação que nós utilizamos para o critério de dimensionamento. Outra especificação importante, resistência da argamassa. Na NBR 16868, de acordo com a faixa de resistência do bloco, ela já te orienta, ela te informa qual a resistência de argamassa a ser atribuída. Outra referência muito importante, resistência do grout. Segundo a NBR 15961, 15812 em vigor e a futura NBR 16868,
a resistência do grout parte de 15 megapascal. E aí, nessa relação de resistência do bloco, também referencia, de acordo com a tabela F1 da nova norma, a resistência do grout de acordo com a resistência do bloco. Isso é fantástico, muito bom e muito bem orientativo aí para o nosso projeto. Então, resistência do bloco, resistência do grout, resistência da argamassa. Posteriormente, para controle executivo lá no canteiro de obra, a resistência do prisma oco e também a resistência do prisma cheio. Prisma cheio é o prisma grauteado. Então, a tabela F1 da futura NBR 16868 trará essas informações muito importantes para você projetista, para todos nós projetistas, e principalmente aquele que nunca não tem muita experiência na execução de projetos em alvenaria estrutural. De altíssimo teor, experiência laboratorial, teor técnico laboratorial, mas é muito claro e muito importante especificar que essa tabela orientativa é para a utilização de argamassa, cimento, cal, areia, tá? Então, eu vou usar uma argamassa diferente, com um aditivo incorporador de ar, por exemplo. É bom que seja feito ensaios laboratoriais para confirmar esses dados importantes. Para finalizar, os parâmetros então fornecidos pela nova NBR 868, eles darão ao projetista, sendo ele experiente ou iniciante, parâmetros confiáveis, parâmetros nas quais contribuirão aí para o seu desenvolvimento do seu projeto, de modo que seu projeto atenda segurança e economicidade. Muito bem, convido a todos a curtir a minha rede social, tá aí meu acesso, Instagram, YouTube, Facebook, e nesses canais eu vou poder contribuir com você, projetista, com você, engenheiro, arquiteto, para o seu projeto de estruturas, para o desenvolvimento também da sua obra em alvenaria estrutural. Em breve, trarei mais e mais informações importantes sobre essas atualizações normativas, de modo que a gente possa potencializar a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de termos resultados na engenharia e na arquitetura. Você é meu convidado e fique à vontade para curtir. Não deixe de curtir esse vídeo. E compartilhe. Quanto mais pessoas souberem das nossas informações normativas, mais abrangeremos temas para engenharia e mais abrangeremos o conhecimento a todos nós. Um grande abraço a todos, saúde, paz e luz divina. Até breve.